E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai se aventurar no mundo dos calculadores e, para começar com tudo, vamos falar sobre um processo crucial: a análise semântica. Opa! E essa etapa é fundamental, viu? É aqui que o compilador realmente coloca o código sob lupa para ver se tudo faz sentido, se a lógica está certinha. Ah, então é tipo se eu tento somar um número com uma palavra no meu código, a análise semântica que me impede de fazer essa besteira. Isso aí. Ela garante que as operações façam sentido com os tipos de dados que a gente está usando. Imagina que você está construindo uma casa. A análise semântica seria como o engenheiro verificando se você não está tentando usar tijolos de chocolate, né? Faz sentido. Mas me explica uma coisa: essa análise acontece quando. Depende da linguagem. Algumas, como C Pascal, fazem essa análise antes mesmo do programa rodar, lá na hora da compilação. É como um controle de qualidade super rigoroso na fábrica de código. E as outras? Outros, como Lisp e Prolog, deixam essa análise para a hora que o programa está rodando. Aí é como se tivesse um segurança dentro da boate garantindo que ninguém faça besteira. Interessante. Cada linguagem com seu jeitinho, né? Mas, e como o compilador organiza todas as informações do nosso código para fazer essa análise? É muita coisa para guardar. É aí que entra a majestade, a tabela de símbolos. Tabela de símbolos. Que nome chique. Que é isso? Imagina um arquivo gigante, super organizado, onde cada variável, função, procedimento, tudo que você declara no seu código tem sua própria ficha catalogada. Tipo uma RG das variáveis. Melhor ainda, a ficha contém o nome da variável, o tipo de dado que ela guarda, o escopo onde ela é válida e até o endereço dela na memória. É um dossiê completo. Caramba. E se eu tenho um programa gigante com milhares de variáveis, essa tabela não vira uma bagunça. Ótima pergunta. Para evitar a bagunça, existem diferentes jeitos de organizar essa tabela. A gente pode usar listas, árvores de busca e até uma técnica super poderosa chamada hashing. Hashing. Parece coisa de outro mundo. É como se fosse um índice mágico que te leva direto para a informação que você precisa na tabela, sem precisar procurar em tudo. Imagina encontrar o número do seu amigo num catálogo telefônico enorme só pela primeira letra do nome, super rápido. Show de bola. Então a tabela de símbolos é tipo o cérebro do compilador, né? Exatamente, é ela que guarda e organiza todas as informações que a análise semântica precisa. Mas e o escopo das variáveis? Como a tabela sabe diferenciar, por exemplo, duas variáveis com o mesmo nome em partes diferentes do código? Aí entra o conceito de escopo. Imagina que seu código é como uma casa com vários cômodos. Eu sei da analogia, visualizando aqui. Uma variável declarada dentro de uma função, por exemplo, só existe dentro daquele cômodo, enquanto uma variável global, declarada no programa principal, está disponível em toda a casa. Então é como se cada função fosse um quarto com suas próprias coisas e a casa inteira fosse o programa principal, certo? Perfeito. E a tabela de símbolos precisa saber direitinho em qual cômodo cada variável está para evitar confusões. Faz muito sentido. Mas e se eu tiver duas variáveis com o mesmo nome em cômodos diferentes, tipo idade no quarto e idade na sala? Nesse caso, o compilador segue uma regra simples. Ele prioriza o que está mais perto. Se você usar a variável idade dentro da função, ele vai procurar primeiro dentro daquele quarto. Se não achar, aí sim ele vai procurar na casa inteira. Inteligente. Tipo, ele procura a chave primeiro no seu bolso, se não tiver, ele vai procurar na bolsa. Exatamente. E a tabela de símbolos organiza esses diferentes níveis de escopo, usando níveis, listas encadeadas ou até múltiplas tabelas. Caramba, a tabela de símbolos é muito mais complexa do que eu imaginava. Parece até mágica. Mas acredite, por trás de todo bom truque de mágica existe muita engenharia e planejamento. E no caso da análise semântica, a tabela de símbolos é a base para tudo funcionar direitinho. É como um quebra-cabeça, cada peça precisa estar no lugar certo para formar a imagem final, né? Faz sentido. Mas e os tipos de dados? Como o compilador sabe se eu não estou tentando, sei lá, somar um número com uma palavra? Boa. Aí entra a verificação de tipos. O compilador usa a tabela de símbolos para conferir se cada operação que a gente coloca no código faz sentido. Se eu tenho que somar um número com um texto, por exemplo, ele já levanta a placa de erro. Tipo, ele impede que a gente misture laranjas com bananas na hora de fazer vitamina. Exatamente. Cada tipo de dado tem suas próprias regras e o compilador garante que a gente siga essas regras direitinho. E se eu precisar usar um número decimal numa operação que espera um número inteiro, aí complica. Aí entra a mágica da coerção, que nada mais é do que converter um tipo de dado em outro. Tipo um tradutor universal de dados. Isso. Algumas linguagens fazem essa conversão automaticamente, sem a gente precisar pedir. Por exemplo, se eu atribuo um valor decimal a uma variável inteira, o compilador pode simplesmente truncar o valor, descartando a parte decimal. Prático, né? Mas
Mas se você não quiser perder essa informação? Aí algumas linguagens mais rigorosas exigem que a conversão seja explícita, ou seja, a gente precisa usar um comando específico para isso. É como dizer para o compilador: olha, eu sei que estou misturando as coisas aqui, mas faz essa conversão para mim, por favor. Entendi. É melhor prevenir do que remediar, né? Mas além desses erros de tipo, que outros problemas o compilador consegue detectar durante a análise semântica? Olha, a lista é grande, viu? Mas alguns clássicos são: declarar a mesma variável 2 vezes no mesmo escopo, usar uma variável antes de declarar, tentar acessar uma variável fora do escopo dela, errar o número de parâmetros de uma função. Nossa, quanta coisa. Parece que o compilador é quase um vidente, prevendo nossos erros antes mesmo da gente cometê-los. Ele tá lá para te ajudar a não cair nas armadilhas do código. E quando a gente está falando de tipos de dados mais complexos, como vetores, matrizes e registros, a análise semântica precisa ser ainda mais minuciosa. Imagina a trabalheira. Mas me explica uma coisa. Como o compilador sabe se dois tipos de dados são compatíveis? Tipo, se eu tenho um tipo quilômetro e um tipo milha, ele saca que os dois representam distância. Excelente pergunta. A compatibilidade entre tipos de dados é um dos pontos cruciais da análise semântica, e existem dois conceitos importantes para a gente entender isso: equivalência estrutural e equivalência nominal. Parece complicado. Calma, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A equivalência estrutural se preocupa com a estrutura interna dos tipos, ou seja, com os tipos de dados que os compõem. Se eu tenho um tipo quilômetro definido como um número real e um tipo milha também definido como um número real, eles seriam equivalentes do ponto de vista estrutural. Tipo, na prática eles são a mesma coisa, só muda o nome. Isso. Já equivalência nominal leva em consideração apenas o nome do tipo, independente da estrutura. Nesse caso, quilômetro e milha seriam considerados tipos distintos, mesmo que ambos sejam representados por números reais. Então a equivalência nominal é mais rígida, né? Tipo, tem que chamar pelo nome certo para funcionar. Isso aí. E cada linguagem de programação decide qual tipo de equivalência usar ou se vai usar as duas, dependendo da situação. Nossa, que mundo complexo esse da análise semântica, né? Parece que o compilador está sempre um passo à frente da gente. Mas e quando ele encontra algum desses erros, ele só dá bronca ou tenta ajudar a gente a corrigir? Os compiladores de hoje em dia são bem mais gente boa, viu? Eles mostram exatamente onde o erro tá, na linha e coluna do código, e ainda dão uma explicação do que pode ter dado errado. Ufa, que bom que ele está do nosso lado, né? Mas me diz, por que é tão importante entender a análise semântica se o compilador já faz esse trabalho pesado pra gente? Porque quando você entende análise semântica, você entende o coração da linguagem de programação. Aí você consegue escrever um código muito mais eficiente, evitar erros bobos e ter uma relação muito mais harmônica com o compilador. Ele vira seu amigo, sabe? Tipo, é melhor saber como a ferramenta funciona do que só saber usar, né? Exatamente, é como aprender a gramática da nossa língua. Você pode até falar sem saber as regras, mas quando você conhece a gramática, você se comunica melhor, escreve melhor, entende melhor. Na programação é a mesma coisa. Faz todo sentido. Então, entender a análise semântica é essencial para quem quer ser um programador de manchê, né? Com certeza, é a base para construir programas complexos e eficientes. E aí, curtiu o nosso mergulho de hoje. Desvendamos muitos mistérios da análise semântica. Demais. Aprendi muita coisa hoje e espero que a galera que está ouvindo também. A análise semântica é um processo essencial para garantir que nossos códigos façam sentido e funcionem direitinho. E entender como ela funciona é um passo importante para se tornar um programador melhor. Valeu pela companhia, pessoal, e até a próxima.